Você já ouviu falar em modelos semânticos de linguagem? Trata-se de um recurso bastante útil, muito usado hoje em processamento de linguagem natural. E isso por um motivo em especial. Os modelos semânticos de linguagem eles partem do princípio de que as palavras que foram utilizadas em contextos similares no conjunto de dados, no conjunto de treino que você tem, essas palavras que foram utilizadas em contextos similares, palavras que têm um significado bem próximo, elas possuem representações vetoriais muito similares. Ou seja, ao tratar cada palavra, ao mapear cada palavra do conjunto de dados para um vetor, as palavras que tiverem significados semelhantes ou que tiverem sido utilizadas em contextos semelhantes vão ter vetores muito parecidos. De maneira que, se você utilizar alguma medida de similaridade, como a medida de cosseno, para calcular a distância, a similaridade entre dois vetores, os vetores de palavras que têm significados semelhantes serão, terão um valor da medida cosseno bastante alto, significando que eles são muito parecidos. E esse princípio que vai ser discutido nessa aula de hoje. A grosso modo, um word embedding é uma matriz onde cada linha dessa matriz contém um vetor que mapeia para uma palavra específica do seu conjunto de dados. Ou melhor dizendo, cada palavra é mapeada para cada linha dessa matriz. Então, as linhas da matriz representam o seu vocabulário. Quanto maior o seu vocabulário, mais linhas tem essa matriz. E as colunas dessa matriz representam a dimensionalidade do seu word embedding. Então, você pode ter aí diferentes dimensões. Você pode mapear as palavras para matrizes com diferentes números de colunas. Os mais comuns são 50, 100, tem 300, 800 e 1000, são os mais usados. De maneira que, como já foi dito, já que o word embeddings, os modelos semânticos de linguagem partem do princípio de que as palavras que têm significados semelhantes, ou palavras que foram utilizadas em contextos similares, elas são mapeadas para vetores que estão muito próximos, que são agrupados muito próximos uns em relação aos outros nesse espaço vetorial. Espera-se nesse caso que os sinônimos tenham vetores muito similares, tal como outras palavras que são semanticamente muito próximas, por exemplo, como motor e carro. Então, se você tem no vocabulário aí, no seu vocabulário as palavras motor e carro, provavelmente essas palavras costumam ser usadas em contextos muito similares. Então, quando você visualizar o seu word embedding, você vai perceber que motor e carro elas estarão muito próximas no espaço de vetor, ou elas vão conter vetores que, se você for calcular a medida cosseno entre um vetor e outro, o valor vai dar mais próximo de 1, vai ser um valor que vai acusar uma similaridade considerável entre os dois. Esse tipo de conteúdo semântico, de representação semântica de linguagem, tem sido muito usado em redes neurais para processamento de linguagem natural e aumentado significativamente as performances desses modelos, como já foi comprovado em vários estudos, há vários artigos na literatura de processamento de linguagem natural envolvendo Deep Learning que comprovam essa robustez dos modelos semânticos de linguagem. E há alguns métodos que são utilizados para obter essas representações vetoriais, como a gente vai ver aqui nessa aula. A gente tem o Word2Vec, a gente tem o FastText, tem o Glove também, mas ele não vai ser mencionado aqui. E esses algoritmos eles usam redes neurais para processar grandes massas de dados textuais não estruturados de maneira não supervisionada e, a partir disso, conseguir obter essas representações de palavras baseado em informações semânticas. Essa matriz que você está vendo aqui, ela representa um exemplo de um word embedding, onde as linhas representam o seu vocabulário. Aqui no meu caso, o meu vocabulário nesse exemplo só tem 3 palavras, então eu tenho uma matriz de tamanho 3 e as colunas representam os vetores, a representação vetorial de cada palavra dessa. Então, esses algoritmos que a gente vai tratar nessa aula, que eu acabo de mencionar, o Word2Vec, o FastText e outros, eles mapeiam cada palavra dessa para um vetor desses que você está vendo aqui.
E aqui nesse caso, se a gente for considerar o tamanho dessa matriz, a gente teria aí uma matriz de embedding de 3 por 4, desconsiderando aqui a coluna vocabulário, certo? Quando você vai submeter para o Word Embedding para a rede neural, ou seja, quando você vai inicializar os pesos da rede, você vai inicializar esses pesos aqui, apenas as representações numéricas. Eu coloquei aqui o vocabulário apenas para representar, para facilitar o exemplo. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma matriz 3, uma matriz embed 3 por 4. Então, significa que a dimensionalidade do meu Word Embedding aqui é 4. Ok, pessoal? Então, uma vez que as palavras tenham sido representadas por vetores, a gente pode usar qualquer medida de similaridade ou métrica de distância, qualquer medida de distância para calcular a similaridade entre duas palavras. Nesse caso aqui, do exemplo desse slide, a gente está usando aqui a gente está usando a medida cosseno, onde eu recebo dois vetores, ou seja, eu recebo as representações vetoriais de duas palavras. Se eu quiser comparar a similaridade, por exemplo, entre presidente e estado, então eu vou pegar o vetor presidente, o vetor estado, certo? Digamos que o vetor presidente seja representado pela letra U e o vetor estado seja representado pela letra V. Eu vou calcular a medida cosseno desses dois vetores, baseado nesses dois vetores, e eu vou ter aí um valor entre 0 e 1. Considerando que presidente e estado são palavras parecidas, e mesmo que não fossem, mas que se elas tivessem sido utilizadas em contextos muito similares, muito próximas numa frase, eu teria aí um valor muito próximo de 1. Então, quanto mais próximo de 1 for o valor da medida cosseno, mais similares essas palavras são. E como é que essas representações semânticas são utilizadas no contexto de uma rede neural para classificar textos, por exemplo, que é o caso, é o tipo de problema que a gente está resolvendo basicamente aqui nesse curso. Então, a rede neural, a gente vai ter ali um conjunto de pesos, e esses pesos eles vão sendo ajustados por meio de um processo iterativo, onde no final o objetivo é obter um conjunto de pesos tal que a rede consiga fazer generalizações, produzindo uma taxa de erro mínimo possível. Então, há duas formas de eu usar esses pesos. Eu posso ou inicializá-los aleatoriamente, eu pego esses pesos, inicializo, dou a eles qualquer valor e aí vou ajustando eles, certo? Usando o algoritmo da retropropagação, por exemplo. Ou eu posso já utilizar esses pesos já inicializados a partir da minha matriz embedding, ou seja, no lugar de eu inicializar os pesos aleatoriamente, eu já pego eles inicializados com os valores que já vieram do modelo semântico obtido usando um Word2Vec ou um FastText, por exemplo. E aí eu só vou promovendo os ajustes. Os métodos, como eu já venho dizendo, existem alguns métodos comuns, o Word2Vec, o FastText, há também o Glove, e há outros métodos também. Há um método bem recente chamado BERT, só que a gente não vai abordar esses métodos aqui. O Word2Vec e FastText serão abordados aqui nessa aula, ok? Existe uma diferença sutil entre os dois, apesar de haver aí alguma interseção nas metodologias adotadas pelos dois algoritmos, apesar de haver uma interseção nisso, mas existe aí uma diferença sutil, porque o FastText considera as subestruturas das palavras, e isso vai ser explicado mais adiante nessa aula. O Word2Vec é, na verdade, um dos algoritmos mais populares, um dos algoritmos mais disseminados para a criação de Word Embeddings. E esse algoritmo ele usa uma rede neural para obter as representações semânticas, as representações vetoriais das palavras, fundamentado em dois métodos diferentes, o CBOW e o Skip Grammar. O CBOW é uma sigla para Continuous Bag of Word, como vocês vão ver mais na frente, e ele adota uma estratégia que é um pouco diferente da estratégia do Skip Grammar. Digamos que é como se uma fosse o inverso da outra. Então a gente vai aqui comparar esses dois. O objetivo do CBOW é basicamente determinar a probabilidade de uma determinada palavra baseada no contexto dela, ou seja,
baseado num contexto, nas palavras vizinhas a essa palavra, eu calculo a probabilidade dessa palavra existir em um determinado ponto. Então, no Seeboldt, eu uso o contexto para fazer a predição de uma palavra. O skipgram é meio que ao contrário. É encontrar as representações de palavras vizinhas baseada numa palavra fixa que eu tenho. Então eu pego uma palavra ali centralizada e aí eu vou predizer as palavras que circundam essa palavra, seja à esquerda ou à direita, com base em um intervalo pré-determinado. E um detalhe importante é que o skipgram ele vai dar mais importância para as palavras que estão mais próximas dessa palavra fixa, ou seja, ele vai dar mais importância para o contexto vizinho dessa palavra do que as palavras que estão mais distantes, considerando que as palavras que estão mais distantes dessa palavra fixa, elas costumam ter menos relação com ela do que as palavras que estão mais próximas. E existe aí algumas variações do skipgram que foram concebidas para considerar não apenas representações vetoriais de palavras, ou seja, não apenas encontrar representações contextuais de palavras, mas também de frases inteiras. Se a gente puder resumir numa imagem as duas metodologias, aqui o Seeboldt à esquerda e o skipgram à direita, então a gente teria aqui o seguinte: no caso do Seeboldt, o objetivo é encontrar a representação de uma palavra baseada no contexto. Então a gente vai receber aí o contexto dessa palavra, várias palavras como entrada, e aí a gente vai projetar elas no espaço vetorial e obtém a representação de uma única palavra no final, baseada no contexto dela. E o skipgram é ao contrário, em vez de receber várias palavras como entrada, eu recebo apenas uma palavra e eu obtenho o contexto dessa palavra. Eu obtenho a predição de outras palavras que possam aparecer próximo dela, no entorno dessa palavra que foi dada como entrada. Aí a gente tem o Fast Text. O Fast Text é uma outra metodologia que surgiu depois do Word2Vec, e o Fast Text ela é baseada no skipgram, certo? É baseada nesse modelo aqui, skipgram, onde eu recebo uma palavra e vou predizer o contexto dessa palavra. Agora a gente vai falar sobre o Fast Text. O Fast Text ele é mais recente do que o Word2Vec e ele tenta tratar de uma fraqueza que está presente nos outros modelos como o Word2Vec ou o Glove, que é não considerar a subestrutura das palavras, a morfologia das palavras. Ou seja, o Fast Text ele tenta fazer o uso da subestrutura das palavras com o objetivo de computar representações vetoriais de palavras raras, ou seja, quando ele ao quebrar uma palavra em subpalavras, em partes menores, eu posso dar origem a outras palavras e, a partir disso, incluir as representações dessas palavras que deu origem ao quebrar uma palavra em partes menores, e é por isso que ele tem sido bastante utilizado. Então, ele modela a morfologia das palavras, considerando a sua subestrutura e modelando os fragmentos dessas palavras como enagramas. Assim, cada palavra vai ser representada como um conjunto de caracteres enagramas, ou seja, eu quebro uma palavra em partes menores, em seus enagramas, e cada palavra vai ser representada como um conjunto dos enagramas que eu obtive ao quebrar essas palavras em partes menores. Em seguida, as palavras são representadas pela soma das representações vetoriais desses enagramas. Então, ao invés de eu representar, mapear diretamente a palavra para um vetor, eu vou quebrar essa palavra em partes menores e vou representar essas partes menores, e a representação dessa palavra vai ser a soma das representações vetoriais desses enagramas. Isso vai permitir que o Fast Text obtenha representações vetoriais de palavras que nem sequer estariam presentes no conjunto de dados, que só foram obtidas ao considerar essa subestrutura. Considerando, por exemplo, o exemplo da palavra armarinho, se eu quebrar ela em partes menores, em enagramas, eu vou dar origem aí, por exemplo, a duas palavras que poderiam não existir no conjunto de dados. Uma é arma e a outra é mar. Certo? E o que o Fast Text faz é, no lugar de diretamente mapear armarinho para um vetor, ele vai mapear cada enagrama desse. Ó.
vai mapear ar, arma, mar e marinho. De maneira que a representação vetorial semântica de ar marinho vai ser a soma das representações de cada enagrama desse aqui. E isso é o grande segredo do Fast Text, que faz com que ele tenha uma boa performance e, em muitos casos, uma performance melhor do que uma performance empírica melhor do que o Word2Vec ou o Glove, por exemplo. Na próxima aula, a ideia vai ser ver isso funcionando na prática. A gente vai pegar um conjunto de dados textuais, a gente vai gerar o Word Embedding a partir desses dados textuais e nós vamos visualizar esses Word Embeddings, a gente vai visualizar essas palavras e como palavras que estão próximas em significado são agrupadas muito próximas em regiões do espaço vetorial. Na próxima aula, a gente vai ver esses conceitos sendo postos em prática, onde vamos gerar uma matriz embedding a partir de um conjunto de textos usando o Fast Text. Então, a próxima aula, basicamente, a gente vai ver tudo isso sendo traduzido em código. Vejo vocês lá.